Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos os capítulos 30 a 32 de 2 Crônicas. Curte aqui, compartilha no final, usa a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e não se esqueça de acessar o site pastoredilson.com, se associar ao Maximize e se tornar um parceiro nosso. Esses capítulos vão mostrar novamente a vida deste importante rei de Judá, Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou durante 29 anos. A Bíblia mostra, como já estudamos durante o livro de Isaías e também durante o livro dos reis, que ele combateu a idolatria em Judá e ele destruiu, por exemplo, a serpente de bronze, que havia sido construída por Moisés e que estava sendo adorada novamente pelo povo naqueles dias. Devido à sua obediência ao Senhor, a Bíblia diz que Deus concedeu paz a todo Judá. Os versículos 20 e 21 do capítulo 31 afirmam: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu, no serviço do templo de Deus e na obediência da lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. E por isso prosperou. Além de liderar um grande avivamento e reforma no reino de Judá, reformando e purificando o templo, por exemplo, ele também coordenou a compilação de textos bíblicos que hoje compõem os capítulos 25 a 29 de Provérbios, que foram montados durante o reinado do rei Ezequias. E como o livro de Crônicas enfatiza apenas a história de Judá, nós precisamos trazer um contexto mais amplo do que estava acontecendo nesses dias, com o reino de Israel no norte e com os reinos vizinhos de uma forma geral. Israel havia sido subjugada pelos assírios, a potência dominante daqueles dias. A Bíblia mostra também que Acás, o pai de Ezequias, que havia sido rei, já tinha despojado do templo de Salomão e também do palácio para poder pagar um pesado tributo aos assírios como uma forma de evitar ser invadido por eles. Infelizmente, isso não impediu, como nós vemos nos capítulos agora, que Senaqueribe, rei da Assíria, invadisse Judá e tentasse ocupar a cidade de Jerusalém. O capítulo 32 de 2 Crônicas vai mostrar a coragem do rei Ezequias, quando mesmo diante das ameaças e de uma grande invasão dos assírios, exortou os seus soldados e o seu povo a permanecerem firmes na fidelidade ao Senhor. Os versículos 6 a 8 dizem: nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Nós aprendemos aqui que maior é aquele que está conosco. Se nós somos fiéis ao Senhor, Ele nos livra de situações maiores do que as nossas forças naturais e humanas. O livramento que o povo de Judá experimenta já foi estudado em vídeos anteriores. Ao final, Senaqueribe é forçado a recuar e depois ele termina sendo executado na sua própria terra. E a Bíblia continua essa história falando no capítulo 32, versículos 22 a 23. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. O livro de Crônicas também relata a doença de Ezequias, que já estudamos em outros vídeos, mas acrescenta um detalhe com mais clareza, que Ezequias não correspondeu à bondade com que foi tratado por Deus e se tomou de orgulho. Nos versículos 24 e 25 do capítulo 32, a Bíblia diz: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu.
ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. A Bíblia diz que posteriormente ele se humilhou, ele reconheceu o seu orgulho e então Judá foi poupada da destruição. O rei Ezequias alcançou um nível de glória e de riqueza que poucos reis em Judá conseguiram. De fato, os versículos 27 a 29 dizem que possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite, fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas, construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. E para resumir bem a sua história, vale lembrar também de um outro erro grande do rei, que foi o momento que a Bíblia registra no capítulo 32 e versículos 33, onde ele abriu os tesouros para os babilônicos. E isso iria trazer sérias consequências futuras para Judá, como nós já vimos em vídeos anteriores. Mas o grande destaque aqui nessa história de Ezequias em Crônicas é que uma parte da sua vida que ainda não estudamos, a Bíblia mostra que ele realizou uma grande Páscoa nos seus dias. O capítulo 30 mostra que pouco depois de Israel, o reino do norte, ter sido tomado pelos assírios, o rei Ezequias celebra uma grande Páscoa em Judá e convida o restante do povo de Israel que ainda havia ficado na sua terra. O versículo 1 do capítulo 30 mostra esse convite e fica clara aqui a intenção do rei de unificar novamente os povos do norte e do sul, pois a carta que o seu mensageiro levava pelas tribos convocava todos abertamente para se unirem na adoração a Deus. Os versículos 6 a 9 dessa carta dizem: por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês, que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria. Não sejam como seus pais e irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados. Submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês se voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles e eles voltarão a essa terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para Ele. O autor está mostrando aqui a importância do templo, está mostrando que Judá continuava firme, estabeleceu um protagonismo sobre Israel, mesmo quando Israel foi vencido pelos assírios, e a história dos reis ainda vai continuar no vídeo de amanhã, onde vamos estar estudando os capítulos 33 a 36 de 2 Crônicas. Até lá!